Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel, eu trabalho na Escola de Formação de Servidores, a ESERV, e agradecemos, além da presença de todos, a disponibilidade da palestrante, a professora Daniela Nakowski, da Agipampa, estar conosco nessa tarde, compartilhando seus conhecimentos. Divulgamos que as inscrições estão abertas para a oficina para detecção de potencial patente, inscrições até o dia 30 de setembro, que eu irei compartilhar posteriormente no chat o link. A atividade de hoje, ela consiste na exposição sobre propriedade intelectual, transparência de tecnologia e inovação. Para o desenvolvimento da atividade, teremos a exposição da palestrante e logo após, momento para perguntas. Para o momento das perguntas, os participantes poderão fazê-las pelo chat ou levantar a mão pelo Meet. Ressalto para a gente manter o horário, que é o teto, às 5h30, peço a gentileza. Para dar continuidade à atividade, como mediador, chamo o professor Fábio Galas Leivas, que é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, para fazer a sua saudação. Muito obrigado. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos e todas presentes, né? Em especial aqui a professora Daniela, né? Que vai nos fazer a apresentação na tarde de hoje. Dizer que esses momentos, né, desse projeto Conversas com a PROP são bastante importantes e pensados estrategicamente pela nossa equipe, né? Que está aqui presente, a professora Ana Paula, nossa pró-reitora adjunta, a professora Marina, a professora Franciele. E acho que é um momento bastante importante para a formação, né, para um momento de diálogo, de conversa realmente da nossa universidade, né. Então as demandas chegam e a gente tenta atender a demanda, então também a gente fica aberto, né, através dos canais aí que a gente é e-mail, todos os métodos de conversa, né, quando alguém tiver alguma proposta, fique à vontade de fazer provocar, né, nossa equipe, que a gente vai atrás, junto com a ESERV, de colegas aí, seja da instituição ou de fora, para que a gente possa atender a comunidade acadêmica aqui. Então, é nesse sentido, né, desejar aí uma boa tarde aí de trabalho a todos, né, só que antes eu vou quebrar o protocolo rapidamente, né, mas eu queria dar os parabéns aqui a dois colegas que estão aqui, que são coordenadores dos novos 2 futuros programas de pós-graduação da Unipampa, né, professor Edson Paniagua, que recentemente tivemos a aprovação do mestrado profissional em Ciências Humanas do Campus São Borges, isso na quinta-feira passada, e também a professora Patrícia Santos Moura, que está aqui, que é a coordenadora do programa de pós-graduação, ambos profissionais, né, que ontem a gente teve a grata notícia da aprovação do curso de doutorado em educação profissional da Unipampa, né? E, obviamente, também ambos têm muito a ver com a temática que vai ser apresentada hoje, parabenizar as unidades acadêmicas, parabenizar a Unipampa e os coordenadores e coordenadores, né, dos programas que trabalham aí muito para que a Unipampa atinja esses objetivos. Gabriel. Peço agora a palavra da professora Daniela. Muito obrigado. Desculpa, Gabriel, que acho que você ia passar para mim, eu vou apresentar a professora Daniela antes. Sim, né? Por favor, a apresentação e... Isso. Então, a professora Daniela Nakowski, que é nossa colega, né? Ela é graduada em Direito pela Universidade de Cruz Alta, tem especialização em Direito Público, mestre em Integração Latino-Americana pela Universidade Federal de Santa Maria, doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, tem pós-doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, um projeto de pesquisa desenvolvido na área de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. Atualmente é professora associada da Unipampa, do Campus Santana do Livramento, coordena projeto de pesquisa em Direito Constitucional e projeto e propriedade intelectual, também é coordenadora de projeto de extensão, cidadania e combate à desinformação. E atualmente é chefe da divisão de inovação tecnológica da nossa Agência de Inovação e Empreendedorismo da Universidade Federal do Pampa. Então, muito obrigado, Daniela, pelo contato, né? E os demais também, eu vejo que o Vanderlei, né, que é nosso colega aí da GPAMPA. Obrigado, Daniela, por aceitar o convite, né, pelo trabalho que a gente sempre faz junto, e desejo uma ótima apresentação. Como dito anteriormente, né, os colegas que tiverem
questões, podem escrever no chat, depois a gente vai fazendo as perguntas, ou ao final podem levantar a mão também para fazer questionamentos. Obrigado, Daniela. Eu é que agradeço o convite pela prof, nosso pró-reitor Fábio, professora Marina, professora Ana Paula, que eu tive o prazer de conhecer mais de perto agora. A partir de 1º de agosto eu assumi a chefia da Divisão de Inovação Tecnológica, a convite da professora Caroline, e está aqui o meu colega também, Vanderlei, que faz parte da equipe. É uma honra poder trabalhar também com uma equipe assim tão dedicada nesse processo de inovação tecnológica. Quero cumprimentar aqui também meu colega Christian, que foi meu colega aqui do campus Santana do Livramento, que agora está em outro campus da Unipampa, enfim, todos os demais colegas aqui presentes. Então, dentro da minha experiência na área, que eu tenho a formação jurídica, como o professor Fábio apresentou, eu tive alguns saltos entre a propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação aqui no campus Santana do Livramento. Tenho trabalhado mais dentro da área do direito constitucional, mas tenho um projeto de pesquisa na qual eu tento aliar a pesquisa em propriedade intelectual e direito constitucional. E tem algumas publicações com alunos nesse sentido, tá? Mas a minha proposta aqui, com todo o grupo, é tentar apontar um pouquinho toda a trajetória e o marco da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, tá? A partir da lei de inovação e até um pouquinho antes da lei de propriedade industrial, que é a lei 9.279. Então, não vou tentar evitar muito leituras de textos normativos, mas pelo menos para a gente criar uma linha lógica de raciocínio desse marco da ciência, tecnologia e inovação, e ao mesmo tempo os desafios que as instituições de ciência e tecnologia têm, como a nossa, Unipampa, que a gente, embora meu pós-doutorado foi no ano de 2007 e 2008, eu posso ver que alguns gargalos que a gente enfrentava lá, há poucos anos da lei de inovação, ainda são desafios presentes agora. Eu vou projetar para vocês aqui uma apresentação, e talvez eu não fique com a tela aparecendo com os rostos, mas aí se vocês forem sinalizando, e eu peço para a professora Marina ou para a professora Ana Paula ir coordenando aí, para que eu possa depois ir respondendo ou ao longo da apresentação também. Deixa eu só buscar minha apresentação aqui, que daí eu já projeto para todos. Vocês conseguem visualizar? Sim. 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 Perfeito, então. Então, o nosso tema hoje, embora o Gabriel no início falou transparência, se eu não me engano, Gabriel, mas é transferência, envolve essa temática, tá? E eu primeiro gostaria de passar para vocês aqui, na verdade, a propriedade intelectual, ela se divide em duas grandes áreas. A propriedade industrial e os direitos autorais. Na verdade, sobre os direitos autorais, nós já temos bastante experiência com as publicações dos artigos científicos. E a propriedade industrial, desde os anos 90, então, quando tivemos uma lei mais presente, buscando a tutela, buscando a proteção daqueles bens considerados, vamos dizer assim, bens móveis, mas advém da criação humana, e aí a gente desdobra conforme a lei em diferentes áreas, mas as principais eu tentei colocar aqui, embora sejam bem mais. Nós temos, então, patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marcas. Depois, na lâmina seguinte, até desdobra um pouco mais. E a propriedade industrial é, na verdade, esse desdobramento dessas duas grandes, a propriedade intelectual, o desdobramento dessas duas grandes áreas, tá? E hoje, com, vamos dizer assim, o marco da ciência, tecnologia e inovação, a gente foi introduzindo cada vez mais a necessidade das pesquisas tecnológicas terem uma prioridade por parte do Estado. Embora a lei de inovação, que eu quero depois apresentar para vocês esses critérios, essa lei de inovação, ela veio em 2004, a Constituição foi alterada somente em 2015, e a partir daí
algumas mudanças foram necessárias dentro da execução dessa política de inovação pelo sistema brasileiro. Mas a propriedade intelectual, grande parte, ela está voltada para esses grandes ramos aqui, patente de invenção, e ela tem uma característica, ela tem que ter aplicabilidade industrial, ela tem que ter a natureza da inventividade, tem que estar isso vinculado a algo novo, por isso que a gente tem que fazer busca de anterioridade. O modelo de utilidade é algo menos complexo, mas também importante. Aqui na Unipampa a gente tem depósito das duas áreas. O desenho industrial, a gente está começando a registrar um desenho industrial em parceria com outras instituições, seria o nosso primeiro depósito vinculado, então, à universidade. E marcas, que temos algumas também depositadas, tem uma outra natureza de ser, tá? E na página seguinte, eu quero mostrar para vocês que a propriedade intelectual está em tudo, tá? E aqui eu tentei buscar algum desenho que demonstrasse que no dia a dia, a gente não, às vezes nem se dá conta, mas se depara com bens que tem uma propriedade por trás, às vezes mais de uma propriedade. Dentro de um bem que está aqui, a gente encontra uma marca, a gente encontra um desenho industrial, a gente encontra uma invenção por trás, e cada um desses bens móveis que estão aqui, na verdade, eles se protegem pelo direito por meio de títulos, que nos tornam proprietários. Então, patente é o título dado para as patentes de invenções e modelos de utilidade, e dentro dos mais diversos ramos do conhecimento. O registro já é um registro de software, um registro de indicação geográfica, temos depois o certificado, que também é outro tipo de registro dado a algumas modalidades destas de proteção da propriedade intelectual. Então, todo esse desenho que está aqui, todo esse mapeamento que está aqui, tenta demonstrar que isso aqui é protegível, advém de pesquisas científicas de caráter normalmente tecnológico, fora os direitos autorais que estão aqui, porque eles também estão incluídos dentro da propriedade intelectual. O restante, para ter essa aplicabilidade industrial, ele tem que ter essa natureza de que está voltado para o mercado, tá? O que está aqui um pouquinho em negrito, assim, não em negrito, em sombreado, segredo industrial e dados de prova, não necessariamente são passíveis de proteção. Tu tem a opção de não proteger, por isso que eu até deixei assim sombreadinho, porque, na verdade, o segredo tu não revela. Então, porque um depósito de patente implica tu descrever a tua invenção. E no momento que tu opta por não descrever a tua invenção, tu guarda ela em segredo, tu pode ter sucesso em mantê-la ela em segredo por bem mais do que 20 anos, que seria o prazo, na verdade, de proteção. Fala-se que a fórmula do Guaraná Antártica no Brasil é um segredo industrial, acho que tem mais de 100 anos hoje. Se ele, lá na época em que foi produzida a fórmula, tivesse sido protegido, ele teria 20 anos de proteção. E depois cai em domínio público. Então, tem também essa característica de que, às vezes, é uma escolha empresarial proteger o ativo ao invés de revelar. Mas aí, necessariamente, tu tem que ter realmente bastante certeza que não será copiado ou imitado o invento ou a propriedade que está sendo guardada em segredo. Aqui é o que eu gostaria de mostrar para vocês, o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Tá? Isso aqui é bem um viés jurídico de quem é da área, o Christian, que é meu colega aqui da área jurídica, a gente normalmente desenha a pirâmide para tentar descrever os graus hierárquicos. Nós temos, em 2015, a emenda constitucional 85, que introduziu no 219 e 218, na Constituição, a inovação como, vamos dizer assim, dentro da ciência e tecnologia, introduziu a inovação, tá? Como uma prioridade, uma política prioritária do Estado. Hoje nós temos bem claro, lá num parágrafo do 218, que pesquisa básica e aplicada é prioridade para o Estado brasileiro. Por quê? Para visar o desenvolvimento tecnológico, para visar, então, esse
esse progresso da ciência, da tecnologia e da inovação, tá? Então, muito antes da Lei 10.973 de 2004, já tínhamos, né, essa lei, depois veio a introdução na Constituição do termo inovação, para justamente colocar como pauta prioritária das políticas públicas também do Estado e dos demais entes federativos que devem trabalhar de forma colaborativa para que a inovação aconteça, tá? Então, a Constituição estaria no topo desse marco legal da ciência, tecnologia e inovação, principalmente a partir da emenda constitucional. Temos leis infraconstitucionais. O que eu quero dizer com isso aqui, só para tentar explicar? Que são leis que estão fora do texto constitucional, que são importantes. Temos a Lei de Inovação, de 2004, que introduziu todas essas mudanças. Depois ela foi alterada, com algumas mudanças também essenciais em 2016, e antes mesmo dessas duas, nós tínhamos a Lei de Propriedade Intelectual, Industrial, melhor dizendo, a 9.279. Temos a Lei do Software, temos a Lei dos Direitos Autorais, todas essas finalizando os anos 90. O Brasil passou a despontar essa proteção por meio de leis infraconstitucionais. Depois, os decretos regulamentam a lei. Então, são decretos regulamentadores que a gente tem. Esse decreto 5563, aqui acabou não saindo o meu xizinho, ele foi revogado por decreto de 2018, tá? Então, o decreto são atos presidenciais, é o executivo que regulamenta a lei legislada pelo Poder Legislativo, tá? Então, aqui explica alguns termos, esses decretos esclarecem algumas situações que não ficou tão clara pela lei editada. E aí vem um decreto regulamentador, por isso essa natureza do nome. E mais abaixo, temos instruções, resoluções normativas, regulamentos, ordens de serviços e portarias, que necessariamente incluem, então, a nossa resolução 338 de 2022, que é a resolução da Unipampa. Nós tínhamos uma resolução anterior, que protegia mais a questão da propriedade intelectual na universidade, que foi revogada por esta nova resolução, na qual ela introduz, então, a política de inovação, uma vez que a Constituição, em 2015, e depois a mudança da lei da inovação pela lei de 2016, exigiu que as universidades, que as instituições de ciência e tecnologia criassem as suas políticas de inovação. E assim foi feito em 2022 pela universidade, tá? E aqui, nesse aspecto, eu quero desdobrar, que é o nosso principal marco legal, é a lei de 2004, tá? Então, já que nós estamos falando do que é propriedade intelectual, que ela se encontra neste universo de diversos bens que, advindo de criações humanas através da pesquisa científica, merecem proteção para gerar um ganho e um desenvolvimento para o país no futuro. Então, esta lei de inovação, ela é importante justamente porque ela tenta desdobrar e colocar esse papel para nós, pesquisadores públicos, nas instituições de ciência e tecnologia, exercer essa função e buscar também os recursos passíveis para essa proteção. E, totalizando 29 artigos, que são separados em capítulos, eu vou destacar aqui na verdade, 3 a 4 capítulos bastante importantes. Os 3 primeiros, mais importantes para o nosso meio, que diz respeito, então, às instituições de ciência e tecnologia. As disposições preliminares têm alguns conceitos basilares, que estão reproduzidas na nossa resolução 338. Então, na verdade, o que é uma norma administrativa de uma ICT pública? Ela não está criando direito e obrigação nova, ela está simplesmente regulamentando aquele direito criado, ou aquela obrigação criada pela lei. Então, é o que nós fizemos. Se a lei destinou que as instituições de ciência e tecnologia públicas teriam que criar sua política de inovação, ela abriu o precedente para que nós possamos normatizar esta política de inovação. E assim fizemos, tá? Então, desses conceitos preliminares, o que eu queria ressaltar aqui com o grupo que me escuta hoje?
Inovação, o conceito está dado, foi alterada a sua redação pela lei de 2016, tá? Então, originariamente, ela não tinha essa parte final do texto. E aí foi complementado o conceito de inovação, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades. Então, na verdade, esse conceito foi ampliado a partir da reforma da Lei de Inovação de 2004 pela de 2016. Então, inovação é toda a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Esse mesmo termo, esse mesmo conceito de inovação encontra-se na nossa resolução 338. Depois, eu tenho o conceito de ICT. E aí, o que nós temos? Saber diferenciar a ICT privada da ICT pública. Nós, como estamos vinculados a uma ICT pública, então, significa que as nossas pesquisas científicas, tecnológicas, elas têm uma atribuição à nossa atividade funcional, portanto, pertence à instituição, essa propriedade, da qual nós somos os criadores dessa pesquisa. Então, nos é resguardado os direitos sobre a criação, mas a propriedade pertence à ICT pública, tá? Em razão das atribuições que compete a nós docentes ou aos técnicos essa atribuição de pesquisa científica e tecnológica. Tá? Então, o conceito está aqui claro, órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, nós, Unipampa, pertencemos à administração pública indireta, fundação, tá? Ou pessoa jurídica de direito privado. Então, nesse contexto desse ambiente da ciência, tecnologia e inovação, transitamos ou podemos, né, fazer parcerias com instituições outras públicas ou instituições de natureza privada. Outro conceito importante que está nessas disposições, que estão nessas disposições preliminares, Núcleo de Inovação Tecnológica, NIT. Tá? Originariamente, a lei denominou NIT, e as instituições vão dando nomenclaturas diferentes para esses NITs. É uma estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão da política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas em lei. Aqui, no nosso caso, o nosso NIT se denomina AGIPAMPA. A nossa resolução 338 precisa fazer algumas atualizações, até porque a AGIPAMPA antes estava vinculada à PROP, e agora ela é uma unidade transversal, vinculada à reitoria, então alguns ajustes na resolução têm que ser feitos daqui para frente, em razão desse novo enquadramento ao nosso NIT institucional, que aqui se chama AGIPAMPA, Agência de Inovação e Empreendedorismo da Unipampa. Tá? Fundação de apoio é outro conceito importante. Fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão. Tá? Então, grande parte desse trânsito de recursos e repasses financeiros, principalmente, necessita dessas fundações de apoio, tá? Que vão fazer o trânsito, o pagamento de bolsas e estímulos, né, para os estudantes, para os pesquisadores diretamente envolvidos com as pesquisas científicas e tecnológicas. Também tem um conceito, tanto na lei de inovação, quanto na nossa resolução 338. Pesquisador público, então aqui está bem claro, e também encontra-se o conceito na nossa resolução. Pesquisador público é aquele ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou detentor de função ou emprego público, que realize como atribuição funcional atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, aqui, no âmbito da ICT pública, somos pesquisadores públicos. Tá? Isso também está reproduzido na nossa resolução. Dados os conceitos basilares que estão na Lei de Inovação e também na nossa resolução, que é a norma administrativa da universidade, tem
algumas outras regras regulamentadas para estimular a participação das instituições, das ICTs, no processo de inovação. Tá? E aqui eu vou destacar alguns artigos que estão relacionados ao nosso contexto de ICT pública. Então, é facultado a ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia. Opa, pera lá, eu vinha falando de propriedade intelectual, que são ativos, né, intangíveis, advindos da criação humana. Falei um pouquinho de conceitos basilares de inovação, agora eu já estou falando de transferência de tecnologia. E depois eu já vou finalizar lá no desfecho dessa apresentação. Temos diferentes formas de transferir a tecnologia, tá? Mas isso já está facultado que nós podemos fazer isso. Né? E aí tem diferentes formas dessa transferência acontecer, a partir, né, de convênios, a partir de contratos, que possam acontecer com outras instituições de natureza pública ou de natureza privada, tá? E até propriamente o setor empresarial, seriam as parcerias público e privadas. No artigo 8º é facultada a ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços técnicos especializados. Esse é o modelo, normalmente, de contrato. Também podemos sofrer uma encomenda de pesquisa, porque tem uma demanda num setor empresarial específico, que nos contrata porque o know-how, o conhecimento está aqui dentro e nos contrata para prestar esse serviço técnico especializado. Também isso é uma possibilidade que a Lei de Inovação facultou às universidades ou às ICTs. No artigo 9º é facultado celebrar acordos de parceria. Acordos de parceria seriam quando os entes envolvidos, pode ser de natureza pública ou privada, eles convergem os interesses. É diferente de um contrato, é diferente de um convênio. Então, normalmente se diz que acordos acontecem primeiro, previamente, onde todos convergem que querem desenvolver uma tecnologia numa determinada área do conhecimento e querem agregar esforços para isso, e depois vão formando ou celebrando convênios ou contratos específicos de titularidade, de cláusulas de propriedade intelectual. Isso ao longo do desenrolar dessa parceria vão acontecer esses contratos ou convênios, dependendo, né, do tipo de instituição que está envolvida, ou privada ou pública, tá? Então, termos de cooperação, acordos de parcerias, convergem os interesses, e aí não há que se falar em repasse financeiro. Poderá se falar em repasse financeiro de um ente a outro, por exemplo, de uma empresa, de uma ICT privada para a ICT pública, aí sim vamos falar de convênio ou contrato, porque haverá, então, interesses diferentes. Um vai receber um recurso financeiro para desenvolver uma pesquisa que poderá ser interessante para ambas as instituições ou apenas para uma. Também a Lei de Inovação permite destinar a totalidade, né, daquilo que foi desenvolvido à ICT privada ou à empresa privada. O parágrafo 1º também é importante: o servidor, o militar, o empregado de ICT pública e o aluno de curso técnico de graduação ou pós-graduação envolvidos na execução das atividades previstas neste artigo poderão receber bolsa de estímulo. Aí a importância também das fundações de apoio para fazer toda essa articulação das bolsas, na qual recebemos recursos por diferentes entes, tá? Principalmente aqueles de natureza privada. O parágrafo 2º do artigo 9º diz respeito a um instrumento jurídico específico que deverá ser firmado ou celebrado para definir a titularidade da propriedade intelectual entre aquelas instituições envolvidas na pesquisa, que poderá resultar num bem que talvez seja mais interessante
para a empresa ou a ICT privada, e nós poderemos ceder, transferir ou licenciar a totalidade desses direitos para a exploração das criações. Tá? Então, essa transferência que eu quero chegar depois, mais tarde, aqui, a discutir com vocês, que ela pode acontecer de forma total ou de forma parcial. Na forma parcial, pode ser exclusiva ou não exclusiva. Tá? Tudo isso, a lei permite que as ICTs realizem esses contratos de transferência. No parágrafo 3º do artigo 9º, a propriedade intelectual e a participação nos resultados serão asseguradas às partes contratantes. Tá? Nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao setor privado, ao parceiro privado, a totalidade. Aí que eu estava me referindo antes. Essa cessão é quando tu transfere a titularidade. Cada vez que a gente ouvir o termo cessão de transferência, eu estou transferindo o título. Vai deixar de ser, por exemplo, da universidade para ser da empresa. E assim se entender que é mais interessante transferir a totalidade. Quando eu licencio o uso. E aí eu não transfiro a propriedade. Permanece minha, mas transfiro o uso, que pode ser exclusivo ou não exclusivo. Tivemos também 2 grandes modificações na Lei de Inovação trazidas pela Lei de 2016. Olha o que diz o 14A. O pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, que somos todos nós, grande parte, né, na universidade tem essa dedicação exclusiva, inclusive aquele enquadrado em plano de carreiras e cargos de magistério, poderá exercer atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação em ICT ou em empresa, e participar da execução de projeto aprovado ou custeado com recursos previstos nesta lei, desde que observada a conveniência do órgão de origem e assegurada a continuidade de suas atividades de ensino, pesquisa neste órgão, e dependerá também da respectiva natureza, tá, dessa atividade. Então, mesmo em dedicação exclusiva, podemos, né, nos dedicar a uma atividade remunerada de pesquisa. E aí tem as bolsas de pesquisa que, né, poderão ser mantidas durante a execução de diferentes projetos de pesquisa e normalmente, vamos dizer assim, trabalhada essas bolsas via fundação de apoio. E o 15A também foi uma inovação importante trazida em 2016. A ICT de Direito Público, que somos nós, Unipampa, deverá instituir sua política de inovação. E aí, assim o fizemos em 2022. A política de inovação na universidade existe, é a Resolução 338, da qual a Agipampa é a responsável por fazer a gestão e a execução dessa política. Isso está no artigo 7º da Resolução 338, tá? E aqui eu, que estou recentemente, né, como chefe da Divisão de Inovação Tecnológica aqui da Agipampa, os meus colegas de equipe têm isso muito bem organizado e planejado, e fui coletar ali alguns dados para que vocês pudessem enxergar aonde estamos nessa questão da propriedade intelectual na universidade. Então, processos tramitando, temos aqui nessa coluna 132 nessa barra, 132 processos tramitando. Mas PI, que são patentes de invenção, e modelos de utilidade, que já recebemos o título, aquele título que eu expliquei lá na segunda lâmina, que é o título de patente, temos 8 já concedidas, ou seja, se depositou o pedido lá no órgão, que é a Autarquia Federal e INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e tivemos já o trâmite interno e o título já foi concedido para 8, mas depositadas temos 42, PI e MU, modelo de utilidade e patente de invenção. A grande parte dos nossos depósitos são de programas de computador, são 60, e temos 5 marcas também depositadas, que somando totaliza os 132
processos em tramitação. Agora, há poucos dias atrás, vimos a situação de registrar em parceria com outras instituições de ICT pública um desenho industrial da qual nós vamos ter uma parcela dessa propriedade a partir do desenho industrial. Tá? Então, seria também o nosso primeiro depósito de desenho, mas que ocorrerá pela instituição que detém o maior percentual. Tá? Então, nós temos somente 10% de participação, normalmente aquela que possui grande parte do percentual de desenvolvimento da tecnologia, irá ficar responsável pelo registro. E aqui um quadro evolutivo das propriedades intelectuais depositadas. Então, tivemos um pico, realmente, pós a alteração da Lei de Inovação, pós a vigência da Emenda Constitucional de 2015, a Emenda 85. Então, tivemos, assim, um aumento, até porque foi mais publicizado, até porque isso já se tornou mais palpável para a nossa realidade de pesquisador público, essa questão de que precisamos proteger para termos o retorno de desenvolvimento, tanto institucional, dos nossos setores institucionais, melhorias de equipamentos, como do nosso país. Porque o que desponta lá no final é o ciclo virtuoso do desenvolvimento tecnológico do nosso país. Então, é toda uma cadeia de ações que se retroalimentam, que eu daqui um pouquinho já vou explicar para vocês. Mas a gente pode ver que há uma tendência a aumentarmos esses pedidos de proteção, no momento que a gente torna isso mais conhecido do nosso ambiente produtivo, que é a universidade, que é a ICT pública. Como sustentar o processo de inovação sabendo de todas essas nuances que a lei da inovação, com as suas alterações, com a própria emenda constitucional, trouxe? É possível inovar com toda essa situação de mercado que temos? E é possível sustentar, e aqui está toda essa cadeia que forma o ciclo virtuoso que eu estava comentando anteriormente. Nós temos a ICT, pode ser pública ou privada, vou mencionar aqui o nosso caso, ICT pública, o seu NIT, que é a nossa Agipampa, e aí começa a cadeia do desenvolvimento dessa relação que é necessária para gerar inovação. Nós temos um projeto, e aí ele corre em sigilo, aí vem o P&D, que é a pesquisa e desenvolvimento, que normalmente a gente fala PDI, mas a inovação ela está vinculada, mas ela vai gerar depois esse resultado que o próprio mercado vai dizer o quanto é inovadora aquela tecnologia. Aí vamos buscar a proteção desse resultado, dessa pesquisa desenvolvida, vamos ver em que modalidade ela se enquadra, se é uma patente de invenção, se é um modelo de utilidade, se ela é uma topografia de circuito integrado, se ela é um software. Aí pode ter a entrada da empresa, até antes desse ciclo, né? Se ela nos procura antes, se ela faz a parceria antes, pode ser uma outra ICT pública, uma ICT privada, enfim, tá? E o que se quer resolver normalmente a empresa? Ela tem um problema técnico e precisa de uma solução para esse problema técnico, para entregar isso depois para o mercado, para todos nós, sociedade, né, vivenciarmos esse novo bem que foi gerado a partir de um conhecimento, né, articulado de diferentes parceiros. E aí, despontar depois esse resultado dessa pesquisa e desenvolvimento no mercado, gerando, então, a introdução de uma novidade ou um aperfeiçoamento. E isso é chamado de inovação. Nós temos aqui, na universidade, não é um problema só nosso, é de outras instituições também brasileiras, a nossa vitrine tecnológica. Nós desenvolvemos pesquisas que geraram resultados passíveis de proteção pela propriedade industrial que estão parados na nossa vitrine, parados no seguinte sentido, não tem ainda a empresa interessada em comercializar, para a gente fazer essa transferência, ou licença, ou cessão, para que ela possa, então,
produzir isso em escala industrial e aí trazer o ganho para toda a sociedade, introduzindo essa novidade no mercado. Então, normalmente a gente tem feito o processo, parece que inverso, né? A gente desenvolve as pesquisas e chega a ser um resultado, mas às vezes esse resultado não é interessante para determinado setor industrial, ele não está interessado, ele está interessado às vezes numa outra tecnologia que ainda não foi desenvolvida, não foi despontada por meio do nosso pesquisador, ou né, grupos de pesquisas aqui da universidade. Tá? Não vou dizer que não seja necessário, é necessário as pesquisas acontecerem, mas às vezes a gente já recebe uma demanda do setor privado. Olha, necessitamos resolver um problema técnico de um determinado instrumento, de um determinado equipamento ou de um determinado medicamento, e isso possivelmente poderá gerar uma proteção que vai ser útil, né, para esse setor que já está interessado, ou já está interessado nesta área do conhecimento para solucionar um determinado problema técnico. Esse é o ciclo virtuoso que eu falei para vocês. Nós geramos conhecimento científico e tecnológico, mas nós muitas vezes protegemos por meio de artigos científicos. Quem ganha com isso? Né? Claro que ganhamos, o pesquisador ganha, nós temos a pontuação, né, por meio dos artigos científicos, né, toda essa questão do qualis é importante, mas esse desenvolvimento tecnológico, ele é quebrado porque ao publicar, eu perco a natureza de novidade, que é um dos requisitos para proteção. Eu tenho que manter em sigilo, porque a natureza dessa proteção exige que eu não abra o meu projeto antes, ou não desponte as explicações sobre o desenvolvimento dessa pesquisa antes, porque nós temos, né, vamos dizer assim, monitores aí de mercados que estão só filtrando o que está sendo descrito nos artigos para depois tentar produzir, então, a proteção a partir daquilo que é descrito nos artigos. Então, nós temos que saber, vamos dizer assim, equilibrar essa geração de conhecimento. É importante, sim, as publicações, mas ter o cuidado com as potenciais produções tecnológicas que nós temos, primeiro buscar a proteção pela propriedade intelectual. E aí eu não perco essa característica da novidade. E aí, por isso, pedir o sigilo da tramitação dos pedidos. Tá? Então, geração do conhecimento científico e tecnológico, proteger, e aí eu consigo atingir esse ciclo virtuoso, tá, de gerar inovação. Aqui uma questão importante, que eu, como sou da área jurídica, estou na chefia da divisão de inovação tecnológica justamente para conseguir alavancar esse setor, vamos dizer assim, dos contratos, das parcerias que devem acontecer, ou dos convênios que devem acontecer, envolvendo a nossa instituição Unipampa. E aqui as diferentes tipologias de contratos que poderão acontecer. As encomendas de pesquisa, que é essa prestação de serviço, na qual o setor privado vem e nos encomenda uma pesquisa. As parcerias de P&D, tá? Atividades conjuntas com ICTs privadas ou ICTs públicas, e a própria transferência de tecnologia. Então, para vocês terem uma ideia, toda a minha experiência em caminhada, eu não tive a possibilidade de ter vivenciado uma transferência de tão delicada que é, de tão recente que é, de tanta resistência que temos no setor privado, dessa transferência do setor privado, do setor público, dessa transferência a ocorrer. Então, a transferência é quando tem o resultado, já está protegido, nós temos resguardados os direitos dos criadores, que podem ser alunos, que podem ser os pesquisadores, professores, servidores técnicos,
resguardados no pedido da proteção de propriedade intelectual, e quando a gente consegue encontrar a empresa para que ela possa produzir aquilo em escala industrial, para gerar essa, né, inovação para a sociedade, aí nós vamos ter os ganhos econômicos revertidos com essa transferência. E quando eu fiz o meu pós-doc na Federal de Santa Catarina, na verdade, eles estavam começando a trabalhar, né, os primeiros casos pontuais de transferência. Nós, na universidade, aqui na Unipampa, ainda não temos nenhuma transferência, né, específica de registrada já, ou já, vamos dizer assim, passada para o setor privado. Temos alguns encaminhamentos, mas a transferência propriamente dita, de gerar esses ganhos econômicos, ainda não aconteceram. Tá? Então, esse é um gargalo que a gente precisa avançar, que eu coloco como um grande desafio hoje. Tá? Aqui também, nesta lâmina, eu tento mostrar para vocês esta relação e quais os entes que participam desta relação. Prestação de serviços, que seria encomenda de pesquisa, entra a empresa, que faz o pedido, né, intermediado por uma fundação de apoio, tá? Muitas vezes. Aí, nós, ICT, trabalhamos para tentar responder a esta encomenda e depois transfere o resultado. E, normalmente, neste caso da encomenda, ela é totalmente de interesse da empresa, ela está nos encomendando. Tá? Então, como a lei de inovação permite a transferência da totalidade dos resultados, porque ela encomendou, em contrapartida, financiou essa pesquisa que gerou um resultado na qual ela tem interesse em, então, receber essa titularidade do que foi desenvolvido a partir dessa relação. A parceria já é diferente, não é uma encomenda propriamente dita do setor privado. Então, tu faz convênios, tu faz acordos de parceria, já vislumbrando necessariamente que vão ocorrer depois pequenos convênios para definir melhor as cláusulas de PI e também a titularidade. Qual o percentual da participação de cada ente nessa relação de parceria? Isso tem que ficar bem definido. Aqui também pode se mudar um pouquinho os entes, né, que participam. Entra a empresa, entra um projeto, então, desenvolvido. Tem a agência de fomento, que muitas vezes está por trás dessa relação, fazendo um financiamento, um aporte. Né? Entra a fundação de apoio para fazer o gerenciamento. A ICT, que desenvolve, então, juntamente, né, com as instituições parceiras, vai gerar um resultado, e aí estes acordos e esses convênios de titularidade vão definir qual o percentual de cada um, quanto cada um participou, e vamos ver como que será essa transferência, se será total ou se será parcial, tá? E exclusiva ou não exclusiva também é uma possibilidade. E daí ocorreria aqui nessa última coluna, transferência ICT, agência de fomento, se tiver envolvimento de financiamento, por exemplo, FINEP, e aí chega até o setor empresarial, que ele sim poderá, então, produzir este bem em escala industrial. E aqui coloco para vocês os principais desafios, que, ao meu ver, mesmo ingressando agora na chefia da divisão tecnológica de inovação e tecnologia aqui da universidade, ele é um desafio porque ainda precisamos concretizar as etapas de proteção intelectual e a transferência de tecnologia. Ela precisa se tornar concreta na nossa realidade de ambiente produtivo, da qual temos um estímulo por meio de leis, por meio da Constituição, e podendo essas parcerias acontecerem com mais, vamos dizer assim, fluidez. Então, buscar a proteção dos nossos produtos tecnológicos, transferir esses produtos tecnológicos para gerar os ganhos econômicos, inclusive aos criadores, aos envolvidos com a tecnologia. Então, eu tentei só separar aqui para que vocês possam entender melhor numa linguagem jurídica
licenciamento, é o que diz então a lei de inovação, para outorga de direito de uso ou exploração da criação. Fazemos só um paralelo aqui, licença seria um aluguel, eu transfiro o uso, eu não perco a titularidade. A cessão pode ocorrer também, tem a previsão legal na lei de inovação, mas a cessão eu transfiro o título, aquele título que estava em nome da universidade pode ser transferido totalmente para o setor empresarial. E vai ter um ganho nessa transferência, vai ter um cálculo, né? A grande questão é nós fazermos também esse apontamento, né, de quanto vale essa tecnologia para podermos mensurar o valor dessa transferência. E ela será, então, possível de ser cedida a título definitivo a um outro parceiro ou uma instituição que vai poder produzir, então, em escala industrial, este bem, tá? Então, são duas formas de ocorrer a transferência. A licença, eu não perco a propriedade, mas eu vou recebendo, né, um licenciamento, valores pelo uso dessa tecnologia pelo setor privado, isso reverte-se em ganhos econômicos, e tem lá a possibilidade na lei de inovação de 5% a 1/3 os criadores receberem, tá? E a cessão seria a transferência definitiva da totalidade, então deixo de ser proprietário, tá? Então, dependendo da situação, pode ser enquadrada numa ou noutra, a transferência de tecnologia. A licença ainda pode ocorrer de duas formas, exclusiva ou não exclusiva. Exclusiva é quando eu licencio exclusivamente àquela empresa que foi parceira, tá? E ela tem interesse em produzir, ou eu licencio não exclusivo, para aquela e para tantas outras interessadas em produzir. Então, tem licenças exclusivas e não exclusivas, tá? Aqui estão as referências utilizadas e agradeço muito a atenção de todos e fico aberta, então, aos questionamentos do pessoal. Muito obrigado, professora Daniela. Agora, abrimos para as perguntas via chat, ou alguém pode levantar a mão, ficar à vontade, temos ainda 35 minutos. Obrigado, Daniela. Deixa a Daniela tomar uma água ali. Pessoal, fiquem à vontade para, não sei se querem levantar a mão ou escrever no chat as perguntas, para a gente fazer uma roda de conversa virtual em relação a dúvidas aí. A doutora Caroline também, né, nossa diretora da GIPAMPA, está aí, se quiser fazer algum comentário também, fique à vontade, Carol. Oi, Carol, bom te ver. Tudo bom? Vim dar um oizinho, peço desculpas que eu não consegui entrar no início da tua fala, porque eu estava numa outra reunião, mas vim aqui te prestigiar, agradeço muito a Daniela por ter feito essa apresentação, acho que esclareceu vários pontos, né, que são dúvidas às vezes, né, coisas que a gente recebe algumas perguntas, né, no e-mail da DIT, ou que a gente, às vezes, numa conversa de corredor, verifica, né, essa questão bem importante aí da diferença do licenciamento para a cessão, né, então, acho que ficou bem claro, dizer que a GIPAMPA está sempre disponível, né, para estar auxiliando os pesquisadores que tiverem essa aderência com essa parte de querer depositar a sua tecnologia, ou ainda de quem trabalha com a inovação, mesmo ainda não ter chegado nesse estágio de gerar um novo produto, mas que começou a trabalhar com inovação. Então, colocar a agência à disposição e parabenizar a Daniela pela apresentação. Estou por aqui, pessoal. Obrigada. Daniela. Fala, Fábio. Eu queria te primeiro agradecer, né? Foi ótima a sua fala, bem esclarecedora, assim,
termos muito simples, né? Eu sempre digo que no meio da inovação, uma das coisas que precisa mudar um pouco é a maneira com que se abordam as coisas, porque eu acho que muito do linguajar, da maneira com que abordam, acaba espantando um pouco as pessoas. Eu sempre conversei isso muito com a Caroline quando a gente começou a trabalhar junto na pró-reitoria, né? Não é o nosso caso, mas eu digo assim, a maneira como se trata a inovação, muitas vezes afasta as pessoas, assim, em vez de atrair e achar algo interessante, assim. Então, acho que foi muito, muito boa a sua fala nesse sentido. Queria te fazer uma pergunta, que a gente vê isso muito nos programas de pós-graduação, né? Acho que você falou algo muito importante, né? Na verdade, a gente é um pouco formado dessa maneira, né? A maioria de nós, a gente foi lá, fez mestrado, doutorado, em programas acadêmicos, né? Onde o produto final era um artigo científico e assim por diante, né? Que é uma maneira, né? De divulgar e assim por diante. E nos últimos anos, obviamente, então, outros países já fazem isso, mas o Brasil começou a olhar muito mais aí para um produto técnico, tecnológico, com proteção, né? Como tu explicou muito bem, assim. O que a gente sente hoje, assim, dentro dos programas de pós-graduação? Tem alguns coordenadores aqui, inclusive em algumas áreas específicas. A dificuldade do pessoal entender no início, principalmente os processos que a gente identifica sendo assim como uma encomenda tecnológica. A gente teve alguns casos bem graves até, né, de não se fazer lá no início e chegar no final e se perceber que aquilo foi uma encomenda e não teve. Eu queria que você falasse um pouco disso e da importância, né, desse lá no início, né, o contrato deve ser feito lá no início, até onde eu tenho o entendimento, mas eu queria que você falasse um pouco mais nisso, porque chegar à conclusão que é uma encomenda no final pode ser ruim para todas as partes, né? Então, acho que eu gostaria que falasse um pouquinho disso. Obrigado. Sim, perfeito, Fábio. Muito interessante a pergunta, porque, na verdade, todo esse relacionamento que a lei nos dá entre as instituições, e por trás estão os pesquisadores envolvidos, os nossos estudantes dos programas de pós, o que a gente precisa entender? Que todo e qualquer relacionamento com instituições fora a nossa, seja de natureza privada ou pública, precisa estar formalizado, precisa estar alinhavado, estreitado o relacionamento. Então, nós no ambiente jurídico temos a formalidade como uma questão essencial. E onde é que eu busco isto? Bom, já sabemos que a partir de 2004 os NITs têm essas funções. As ICTs têm os seus NITs, e nós temos a AGIPAMPA, que tem essa função de fazer esse gerenciamento. Só que, quando nos procuram, já ocorreu os contatos, e aí não foi formalizado. E a gente tem que, na verdade, buscar essa documentação para fazer essa parceria, vamos dizer assim, ficar do informal para o formal. Então, é extremamente importante, a Carol já levantou a mão ali que quer falar, buscar nos contatar para ver, olha, temos uma parceria aqui possível de acontecer, tem uma ICT ou mais de uma que está interessada num desenvolvimento de um produto, de um processo, na qual nós somos bons, temos, né, boas pesquisas já realizadas e quer estreitar os laços. Vamos formalizar. Então, por isso que eu disse que aquele acordo guarda-chuva seria os acordos de parceria ou termos de cooperação. Não há interesses conflitantes ali. Todos convergem para aquele desenvolvimento da parceria. No momento que eu tiver que afunilar um pouco mais essa parceria, bom, agora a Unipampa se doou 60 e a outra ICT 40. Onde vamos colocar isso? Então, tem que ter um plano de trabalho na execução dessa pesquisa e formalizar isso num instrumento jurídico. Não temos como fugir desse instrumento jurídico, que vai dizer quanto cada um avançou. Às vezes é multilateral, vamos dizer assim, esse envolvimento envolve diferentes instituições públicas e privadas. Quando é bilateral, até a gente consegue, de forma mais clara, deixar ali o percentual, mas quando é multilateral, temos que ver até quanto cada um se dedicou.
Carol, vou deixar tu falar. Não, uma complementação, como eu não estava no início da tua fala, né? Não sei se tu chegou a abordar esse assunto, mas o que a gente tem tentado trabalhar, né? Aqui dentro da Unipampa. Às vezes, o pesquisador, ele, por não ter sido, digamos assim, a gente é treinado pelo modelo do nosso sistema, né, a produzir muito artigo, né? Então, a gente é incentivado a isso. E na verdade, quando a gente fala em patente, em ter uma tecnologia, licenciar, transferir, a gente está falando também de questões financeiras, né? Então, quando a gente chega lá, às vezes, a gente já escutou muitas pessoas falando, né? Ah, não, mas eu sou da instituição pública, não quero ganhar dinheiro. Mas não é sobre isso, né? Uma coisa não inviabiliza a outra, né? Tu ter a tecnologia não inviabiliza que tu publique um artigo, mas isso vai acontecer num segundo momento, né? Depois que a tua tecnologia estiver protegida. Então, a gente falou recentemente, né, uma fala de um pesquisador, na verdade, um inventor, e ele disse assim, que antigamente os portugueses chegavam no Brasil, levavam ouro e deixavam uns espelhinhos, né, para os índios, e que agora o pessoal vem aqui e não deixa nem os espelhinhos, né, leva o ouro. Então, a importância, assim, dessa fala que a Dani fez, né, e explicar qual o papel da agência, como é que isso funciona dentro da nossa instituição e, em geral, na regra, significa que a gente tem que proteger as nossas criações, a gente precisa registrar e a gente pode, na hora de levar isso para o setor comercial, eu posso, né, esses tempos alguém criou alguma coisa didática, e aí não queria registrar, mas eu disse, mas vamos registrar, é seu. O que o registro faz? Ele impede que terceiros usem. Então, se eu pegar e publicar imediatamente numa revista, um terceiro vai lá, pega o que eu criei, passa a vender e ganha dinheiro. E eu criei, não ganho nada. Agora, a partir do momento que eu proteger, eu posso dizer assim, não, já que é um objeto didático, eu permito que a empresa X, né, faça um licenciamento, passe a vender este produto, desde que, em contrapartida, as escolas recebam um kit, ou seja lá como for. Então, essa importância, assim, da gente entender que é importante licenciar, ou transferir, ou num primeiro momento, registrar a tecnologia, né? As coisas que a gente faz precisam chegar, né? O nosso objetivo precisam chegar à comunidade, à sociedade, né? A gente faz tanta coisa legal e a gente fica, parece que querendo, assim, não compartilhar, né? A gente compartilha na forma de um artigo e a gente pode fazer as duas coisas. A gente pode proteger e depois a gente pode fazer o artigo. Então, fazer essa complementação da fala, que eu até peço desculpas, não sei se a Dani chegou a comentar isso, mas tudo que a gente faz aqui na Unipampa é da Unipampa, né? A gente está aqui com o nosso tempo, o nosso salário, a infraestrutura da Unipampa, a luz, a internet, o laboratório, seja lá o que a gente usou. Então, ela também é parte da Unipampa. Então, a gente não pode tomar essa decisão, assim, né? De fazer as coisas por outro caminho. Né? Então, a gente está tentando trabalhar na Agipampa, conversando, né? E vamos fazer mais falas, mais debates, discussões para estar auxiliando o pesquisador nesse sentido, né? De tirar essas dúvidas, de repente, começar uma parceria, que nem falou a Dani, e depois se dá conta que surgiu uma criação. Mas por que a gente não pensou nisso antes? Por que a gente está querendo conversar com vocês, com os pesquisadores, para que a gente comece a enxergar as coisas início, meio e fim, né? Deste acordo aqui, dessa minha parceria lá com a FURG, pode não sair nada, mas pode ser uma coisa interessante, então vamos deixar um registro, vamos traçar um plano, vamos fazer um acordo de cooperação, vamos ir, né, dividindo, se porventura surgir uma tecnologia, quanto é de cada um, né, para que essas coisas fiquem claras desde o início, porque daí a gente consegue
fazer tudo de uma maneira muito mais simples do que quando a gente faz a opção, né, de chegar lá no fim, e aí a gente tem daqui a pouco uma tecnologia criada, e aí, é de quem? Quem criou? Eu quero 5%. Não, mas eu acho que só tens 1% nessa criação. Né? Então, como é importante essa conversa antes, né? Mesmo quando a gente ainda não sabe se alguma coisa vai ser criada. Então, peço desculpas que eu me intrometi, não sei se a Dani chegou a levantar essas coisas no início, mas eu gostaria de relembrá-los. Obrigada. Perfeito, Carol. É isso, na verdade, essa temática ela envolve isso, né? A gente ainda tem necessidade de fazer essa fala, de reforçar que é importante nos procurar para fazermos os devidos encaminhamentos de proteção da propriedade e alicerçar isso por meio dos instrumentos jurídicos, que devem estar bem claros, descrevendo a participação dessas parcerias que a universidade realiza no dia a dia das nossas pesquisas, que é possível, que a gente quer estimular, que o Estado brasileiro já tornou isso uma realidade, quer dizer, fomentar o desenvolvimento a partir daquilo que ele considera que a pesquisa hoje, básica e científica e tecnológica, ela é fundamental para o desenvolvimento. E nós somos um braço do Estado brasileiro enquanto ICT pública. E aí, grande parte das grandes inovações que eu acho que o Brasil tem hoje protegidas, adviram da participação das universidades, né, das ICTs públicas. Portanto, é fundamental esse contato conosco, né, com o setor responsável, que faz toda essa articulação acontecer. Daniela, tem uma pergunta no chat, eu não sei se a Marina estava, se ela baixou a mão, mas tem uma pergunta no chat, que é do Marcos, né? Ele agradece e pergunta ali que acho que acontece muito isso, né? Quando percebemos que criamos um produto de caráter inovador, fruto de uma pesquisa na universidade, mas isso já foi exposto em um evento, por exemplo. Esse produto ainda pode ser protegido? Não sei se a Marina tinha uma pergunta ou não, e se era nesse sentido, quiser fazer para responder em bloco, mas aí depois a Daniela pode comentar. Oi, Daniela, parabéns pela tua apresentação, acho que foi bem esclarecedora. Eu vou deixar tu responder essa pergunta e aí depois eu faço outra. Tá, perfeito, Marina. Eu perdi um pouco das falas aqui, porque vocês não perceberam que aqui está chovendo horrores em Livramento, deu uma queda de luz, e eu saí, então perdi um pouco aqui dos contatos no chat. Mas, na verdade, corremos o risco, sim, com a apresentação, com a publicação, né, de perdermos a característica de novidade, né, de uma publicação, de uma pesquisa que gerou uma publicação. A própria defesa de uma dissertação, de uma tese de doutorado também pode gerar essa divulgação. Normalmente a gente tem termos, né, de sigilo, de confidencialidade que a gente assina para resguardar que não será dali divulgado, pede defesa fechada, enfim. Mas tem um limite temporal também, né, que nós chamamos, né, que tem na lei de propriedade industrial, que é possível, né, normalmente, então, 12 meses ali que antecede, né, tu tem que só ter o cuidado de ver o quanto isso foi difundido, de quanto isso atingiu, para ver se não perde essa natureza. Por isso que a gente tem que fazer busca de anterioridade, né, porque às vezes o espaço de tempo é muito curto, né, tu divulgou, mas não sei se chamou muito a atenção, não deu tempo, porque isso tu tem que desenvolver um pedido de depósito de patente. Então, o que a gente sugere? Evitem a divulgação, para não gerar os transtornos, protege, e aí tu, né, com este depósito, também tu poderá ter o cuidado de ser o primeiro depositante, portanto, ter o teu direito resguardado, para depois, sim, difundir. Então, a minha experiência que eu tenho de dissertações na área, por exemplo, onde eu fiz o meu pós-doc da mecânica, se produzia ali um novo invento para veículos e tu já se protegia antes, fazia a defesa, termo de confidencialidade e defesa fechada da tese, da dissertação, enfim, da área, mas se via o potencial daquele equipamento, vamos dizer, desenvolvido, tu mostra a partir de desenhos, na verdade, o que é aquilo,
às vezes para a indústria, só enxergar aquilo publicado em algo, bom, vou começar a fazer o pedido e já buscar a autoria de uma pesquisa que não é sua, né? Enfim, então, temos uns cuidados que tem que ter. O ideal é não divulgar, tá? Justamente para não dar essa natureza de perder a novidade, tá? Daniela, só complementando, a gente tem, né, inclusive é construído junto, né, com vocês, o regramento para as defesas, né, de TCC, mestrado, doutorado, né, sob sigilo e não precisa publicar, né, para fazer essa proteção. Mas a professora Carolina vai lembrar, né, e o Vanderlei está aqui também, o que mais derruba as pesquisas de anterioridade na Unipampa são as publicações de iniciação científica, né, inclusive o CIEP. Né, então, é um cuidado que a gente precisa ter, e a gente tem trabalhado junto às agências de fomento, por exemplo, os bolsistas de iniciação tecnológica, né, e a partir de agora passar uma orientação mais específica, né, que a gente viu que outras universidades, eles acabam, a gente estava pedindo para que não precisasse ter a publicação, né, mas na verdade a gente vai ter que orientar de outra maneira, né, que façam outra publicação e não a publicação foco do trabalho, como a gente conversou contigo, né, um dia, porque isso está atrapalhando um pouco os processos de registro. Só complementando, assim, que eu acho que é algo importante que a gente detectou nos últimos anos na gestão. Marina? Daniela, puxando o gancho que tu falaste agora, né, em relação aos produtos de caráter inovador, que não pode ter, né, uma publicação anterior, e quando são marcas que a pessoa pode estar utilizando já o logo, enfim, a marca dela e quer fazer o registro. E tem esse problema na utilização? Na marca, Marina, é um pouco diferente, né? Como tu não está lidando com invenção, então ela tem características diferentes. A novidade é atribuída à patente de invenção em MU, tá? Na marca é a distinguibilidade, então ela tem que ser distinguível. Claro que tem algumas marcas que nos confundem muitas vezes, usam a mesma cor, né, letras azuis e amarela, e aí nos confundem, né, adoçantes, né, às vezes assim, um começa com S, um começa com B, um é Sandly, outro é Blending, mas é azul e amarelo, e ambos adoçantes. Isso acaba confundindo o consumidor. Então, a distinguibilidade. Então, quando faz um pedido de marca, tu tem que ver qual o enquadramento, porque ela tem diferentes segmentos que podem ser passíveis de proteção, tá? Tem as marcas de alto renome, então, que essas, então, né, já são identificadas assim. Na verdade, quando tu registra num determinado segmento, não quer dizer que no outro segmento tu não possa registrar uma outra empresa, porque é difícil tu registrar uma marca para todos os segmentos, e são vários segmentos. Tanto tem no ramo de brinquedos, de vestuário, de alimentação. Então, aonde tu proteger aquela marca, não pode, né, com aquelas cores. E tu pode registrar marca figurativa, marca nominativa e marca mista, que envolve ambos. Por exemplo, o símbolo da Nike é só um símbolo, aquele, né, um tiquezinho. Ela é figurativa. Na marca, no ramo de calçado, né, no segmento calçados. Nós temos, e vestuário, enfim, roupas. Mas nós temos algumas marcas mistas, que é o logo, o desenho com o nome, né, que aí também pode ser atribuído para alguns segmentos. Então, tudo isso nós temos que nos deter quando for registrar a marca, e em que segmento, quanto a maior quantidade de segmentos, mais cara é o depósito, né, desse pedido de marca, porque tu está tentando abraçar um grande número. Aqui eu tinha um aluno em Livramento que dizia, professora, como é que pode um hotel com o nome de Emirates? E aí eu dizia assim, não, isso não é uma marca, professor? Eu digo, sim, mas agora está vinculado a um ramo hoteleiro, que vai dizer que aqui não tem a proteção, por isso que foi possível usar. E fora algumas situações de que a marca nem sequer foi protegida, né? Não foi buscado um registro da marca em si, tá? Mas a novidade não é a irrelevante, sim a distinguibilidade, para que não gere a confusão no consumidor.
Certo, Daniela. Agora eu vou só fazer uma pergunta que, na verdade, a gente não tem no Brasil muita tradição, né, com a inovação e com registros. Nossa tradição, principalmente acadêmica, é mais em relação às publicações, né? Então, acho que muitos colegas ficam em dúvida em relação a isso e te parabenizo que tu trouxe de forma bem didática esses pontos. Outra coisa importante que às vezes as pessoas não sabem muito bem os caminhos, e é importante ressaltar que na página da Gipampa, né, tem todos os processos. Eu, como usuária, como professora usuária, senti facilidade em buscar lá no site de vocês. E, em terceiro lugar, normalmente, quando a gente fala em inovação, vem muito à mente tecnológica. Então, a gente na universidade tem diferentes áreas do conhecimento. Então, quem é das humanas e sociais, às vezes, isso não serve para mim. Mas eu acho que é importante, gostaria que tu pontuasse um pouquinho isso, a questão da inovação tecnológica, da inovação social e de que forma isso está envolvido nesses registros. Então, na verdade, a gente normalmente vincula a um resultado mais palpável, né? Uma tecnologia mais palpável, né? Então, a ideia do invento tecnológico, do produto tecnológico, ele tem essa característica para nós, né? Mas é novidade, ou é inovação, melhor dizendo, é inovação também serviços, também processos, que são passíveis dessa proteção por meio da propriedade industrial. E aí temos que diferenciar qual é o produto aí que nós geramos para poder buscar essa possível proteção, tá? Então, não só aquele bem palpável, porque às vezes para quem está aqui, a Carol, o Vanderlei e o Guilherme, que é o outro servidor da DIT, e o Alessandro, é mais visível para nós, porque a gente descreve uma patente e o protótipo dela não precisa ser entregue lá, não precisa fazer esse depósito, tu tem que descrever aquele objeto passivo de proteção, né, e buscar, então, o devido resguardo estatal. Eles sim vão verificar essa leitura de um depósito de patente e verificar se é possível de se proteger. As tecnologias têm hoje sociais podem ser vinculadas a ganhos num determinado setor, né? E também nós aqui, na área das humanas, na área da minha área, das sociais aplicadas, né? Eu não me vejo, às vezes, fazendo publicações de pesquisas de caráter tecnológico, porque a minha área, que é a área jurídica, né, eu parto de pesquisas de fontes indiretas, então não chega a resultar, mas dali um pouco eu posso gerar uma inovação num serviço inovador que pode atender uma demanda social. Então, trazer essas áreas do conhecimento, que eu acho que a gente tem uma demanda bastante baixa ainda, eu vejo agora, entrando na DIT, que algumas áreas nem procuram proteger ou depositar ou registrar projetos de caráter inovador, porque acho que não tem inovação, né, essa palpável, né? Então, tanto as áreas do Campo São Borja, o meu Campo Santana do Livramento, Jaguarão, que são áreas menos tecnológicas, mas não menos importantes para a pesquisa, podem também nos procurar e dali um pouco desenvolver um serviço que é interessante, que vai atender uma demanda, né, num determinado segmento social, que vai ser importante. E aí a gente, na verdade, está aberto para fazer essas diferentes discussões e buscar cada vez mais partilhar a participação desses projetos registrados e não negar essa natureza inovadora sem antes conhecer, porque a gente precisa entender também o que está descrito ali nos projetos. Então, a nossa ideia é justamente melhorar a nossa página da Gipampa, já estou em parceria aqui com a nossa equipe, tornar mais claro a nossa página, inovar ali nos nossos calendários também de eventos internos e externos, colocar informações que canalizem, assim, dados importantes diretamente para o pesquisador, ele chega ali, já busca. Então, nós estamos com uma proposta de aperfeiçoamento aí dos nossos canais, e a nossa página é uma delas, que a gente já está trabalhando nisso com umas bolsistas que temos do direito e da área de comunicação. Então, até nisso, no setor da comunicação, nós podemos ter tecnologias sociais que vão poder nos ajudar nessas melhorias também funcionais de contato, de comunicação interna,
tanto interna quanto externa da Unipampa. Então, a gente está aberto justamente para receber essas demandas. Obrigada, Daniela. Eu acho que temos uma última pergunta aqui. Sendo um depósito solicitado e aceito no Brasil, ele não é protegido fora, correto? Sim, se tu fizer um depósito único, exclusivo no Brasil, é só no território brasileiro. Exato. Aí, na verdade, hoje dá para fazer um registro via PCT, que é um tratado internacional, né, via Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que tu pode escolher os países que quer depositar, claro, tem toda a retribuição que tu tem que pagar para fazer esses depósitos acontecerem. E se tu escolher o Brasil e 5 países fora do Brasil, em todos esses 5 países, pagando e fazendo o devido registro e encaminhamento, mais aqui, tu terá proteção patentária. Então, durante o período desta exclusividade que o Estado dá, tu tem a titularidade desta proteção. Se ela já está sendo comercializada, industrializada, a tecnologia, os ganhos já estão sendo atribuídos a ti, né, como proprietário, detentor, ou as instituições envolvidas. Mas cada depósito é territorial, como a gente diz, né? É no território daquele país. Tu pode fazer um único via PCT e escolher vários países na qual você pretende pleitear a proteção. Nessa tua pergunta, deixa eu só te dar uma dúvida. Por exemplo, sou uma farmacêutica e eu tenho uma molécula com potencial fármaco. A gente sabe que as indústrias são a nível mundial. Então, como faz? Faz primeiro no INPE, Brasil, ou já faz paralelo nos outros países? E isso sendo via universidade, por exemplo, descobrir uma molécula inédita. Primeiro, a universidade encaminha isso, ou tem que esperar uma coisa e depois a outra? Tu pode fazer, como nós somos pesquisadores públicos, o que a gente orienta e, na verdade, é o correto fazer. Então, essa documentação, essa formalização tem que acontecer, tá? Se tu tem uma parceria com outra instituição, mais do que nunca a gente precisa desse cuidado. Se tu só chegou a esse resultado por um projeto teu registrado, é um pouco mais tranquilo, porque então não tem instituições parceiras, tanto privadas quanto públicas. Tu pode fazer simultaneamente o depósito no Brasil e via PCT. A gente quer chegar lá, inclusive queremos ter muitas patentes PCTs divulgadas ali na nossa página da Unipampa. Então, tu deposita aqui e deposita fora simultaneamente, para buscar essa proteção. Tá? Certo, obrigada. Obrigado, Daniela. Pessoal, temos mais alguma pergunta? Agradecer ao Alexandre que fez a pergunta, ao Marcos. Eu acho que estamos quase chegando ao nosso momento, mas ainda se tiver mais alguma pergunta, a gente tem mais um tempinho ainda. Eu acho que é isso, né? Daniela e Carolina, se vocês quiserem falar alguma coisa da Gipampa também, que eu acho que é importante, antes de encerrar, até nas considerações finais, né, Daniela? Até pela essa nova estrutura que se montou a partir desse ano, né? A Gipampa de trabalhar de uma maneira mais transversal, né? Para que a gente consiga também atingir diferentes públicos, né? Por isso que ela também foi desmembrada da PROP, né? E foi colocada como um órgão mais ligado ao gabinete da reitoria e colocar os contatos, enfim, né? É fácil colocar a Gipampa, Unipampa, né? Mas o trabalho que vocês fazem é muito bom, a equipe é excelente. Então, como disse a Marina ali, qualquer necessidade de apoio, né? É só entrar em contato que vocês fazem um trabalho muito bom. Hein? Sim, eu queria só reforçar aquela fala, né, que a gente tem grandes desafios ainda no contexto brasileiro, para a gente conseguir despontar e gerar um desenvolvimento sustentável, tecnológico, com ganhos, com tecnologias sociais, enfim. É muito vasto esta área do conhecimento, mas que é importante, tá? A área de PI, a área de transferência, então ela envolve muito direito, e eu tentei ser aqui o mais esclarecedora, no sentido de não introduzir muito o juridiquês, que às vezes complica para quem não é da área,
mas eu tenho que trazer os conceitos tutelados pela lei para tentar esclarecer como a nossa norma interna administrativa trouxe e adaptou aqui para a nossa realidade. Então, a gente está muito vinculado às normas infralegais, constitucionais e à nossa resolução administrativa. E aí, o convite da professora Caroline para eu fazer parte da equipe, compor a divisão de inovação tecnológica, me fez retomar esse meu ânimo pelo estudo da propriedade intelectual, voltar a ver essas modificações recentes que nós tivemos pela lei de 2016, pelo decreto de 2018, e tentar auxiliar a equipe, que é ótima, assim, eu só tenho a agradecer a equipe da Agipampa, da própria PROP, nessas articulações que a gente tem feito, e agradecer no sentido de que espero eu poder contribuir para que daqui a um tempo eu consiga estar aqui apresentando outros números da Agipampa. Agora a universidade conseguiu fazer tantas transferências de tecnologia ou tantos depósitos PCT, que iremos vislumbrar um cenário mais macro de proteção da propriedade e dos produtos tecnológicos desenvolvidos aqui pelos nossos pesquisadores públicos. Então, estou com muito gás, como eu digo para a Carol, às vezes eu sento não sei que horas, hoje eu mandei um e-mail para a Carolina, acho que era 6 e tanto da manhã, mas mandei, e assim a gente se articula, cada um num campus, de vez em quando nos encontramos, não faz muito tempo que eu conheci a Carol pessoalmente, mas eu estou muito contente de poder contribuir e fazer despontar essa transferência de tecnologia na universidade, tanto a proteção, fazer com que a gente busque se orientar de como proteger, como fazer as formalidades, os instrumentos jurídicos, e aí fazer a devida transferência. Que todos ganham com isso, o país, os pesquisadores envolvidos, os criadores envolvidos, todos ganham com este envolvimento nesta proteção, nesta produção de produtos de natureza tecnológica ou de tecnologia social. Isso é um ganho, eu acho que para todos nós, enquanto cidadãos brasileiros. E agradecer muito a Carol pelo convite de eu poder estar junto a essa equipe. É o Vanderlei que está aqui, que eu já agradeci a presença também, é um ótimo colega. Enfim, estou à disposição de todos. Eu queria só fazer também uma fala de agradecimento, né? Agradecer, em nome da Agipampa, agradecer a PROP, né? Como o Fábio falou, a Agipampa, ela estava dentro da PROP e nessa gestão, né? Ela virou uma diretoria. Então, a gente passou a ser uma unidade transversal, mas o trabalho com a PROP continua, né? Não há inovação sem pesquisa, né? Então, a gente continua trabalhando na mesma parceria de antes, agora em unidades diferentes, mas com o mesmo engajamento, né? E um agradecimento especial, né? A equipe da Agipampa, em especial a Daniela, que hoje, né, nos agraciou com a sua fala, agradecer por ela ter aceito esse convite. Para a Agipampa foi bastante importante ter uma pessoa, né, como ela, que tem esse olhar das leis, né, então foi um presente da vida, né, bem importante a vinda da Daniela para a Agipampa. Agora ela falou que manda e-mail às 6 da manhã, às vezes eu fico apavorada que ela vai pedir para se exonerar, porque às vezes ela manda e-mail às 10h30 da noite, às 6h30 da manhã, então a gente está trabalhando bastante, né, para que possamos dar, né, para vocês, pesquisadores que estão aqui, né, a gente agora está em 21, mas chegamos a estar em 38, então, para que a gente possa trazer para vocês o melhor que a agência pode oferecer, né, divulgando e mostrando como que se chega lá, né, o que é a inovação, então indo abrindo, por enquanto abrindo mato, né, mas a nossa intenção é poder auxiliar o máximo possível, então estamos sempre à disposição, e mais uma vez, então, agradecer a equipe da Agipampa e a equipe da PROP, em especial ao Fábio, por essa oportunidade da fala. Obrigada.
Ok, então a gente não tem mais perguntas, né? Vou passar para o Gabriel para fazer o encerramento da parte da ICERV. E muito obrigado aí, Daniela. Obrigado, Carolina. E